Graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Conhecimento de Bíblia. Hoje, iremos falar sobre o que é ser servo de Deus. Você sabe o que é ser servo de Deus? Não? Então vou te mostrar através desse vídeo. Ser servo de Deus significa desfrutar de uma posição de confiança e privilégio na presença dele. O servo do Senhor serve a ele, e não mais ao pecado. O servo de Deus é propriedade exclusiva daquele que o tirou das trevas para a luz. Ser servo de Deus requer amor, fé, obediência, humildade, disciplina, paciência e dedicação. O servo de Deus não busca os seus próprios interesses, mas o reino de Deus e a sua justiça. Ser servo de Deus implica em seguir o exemplo de Jesus Cristo, que se humilhou e se tornou servo para nos salvar. Ele nos ensinou a servir uns aos outros em amor e compaixão, e não buscar ser servido ou honrado pelos homens. Ser servo de Deus envolve ter sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, que é a fonte de orientação e instrução para a vida cristã. O servo de Deus se alimenta da palavra e a prática em seu dia a dia, sendo um testemunho vivo do Evangelho. Ser servo de Deus significa ter uma vida de oração e comunhão com o Senhor, buscando a sua vontade e o seu propósito. O servo de Deus depende do Espírito Santo para ser guiado, fortalecido e capacitado para a obra de Deus. Ser servo de Deus implica em ter uma atitude de serviço e caridade para com o próximo, especialmente os mais necessitados. O servo de Deus demonstra o amor de Deus através de suas ações, e não apenas de suas palavras. Ser servo de Deus requer ter integridade e caráter nobre, que refletem a santidade e a justiça de Deus. O servo de Deus não se conforma com o padrão do mundo, mas se renova pela transformação da sua mente. Ser servo de Deus significa ter fortaleza e coragem para enfrentar os desafios, as provações e as perseguições que surgem por causa da fé. O servo de Deus não se deixa abalar pelas circunstâncias, mas confia na soberania e na fidelidade de Deus. Ser servo de Deus envolve ter uma visão missionária e evangelística, que busca levar o Evangelho a todas as nações, povos, línguas e tribos. O servo de Deus tem o desejo de ver mais pessoas salvas e discipuladas em Cristo. Ser servo de Deus implica em reconhecer que tudo o que temos e somos pertence a Deus, e que somos apenas mordomos dos seus bens. O servo de Deus não acumula tesouros na terra, mas investe no reino de Deus, usando os seus dons, talentos e recursos para a glória de Deus. Ser servo de Deus significa estar disposto a deixar tudo por amor a Jesus e ao Evangelho, se for preciso. O servo de Deus não se apega às coisas deste mundo, mas busca as coisas do alto, onde Cristo está. Ser servo de Deus requer ter uma vida de adoração e louvor a Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua bondade e a sua graça. O servo de Deus glorifica a Deus em tudo o que faz, seja em palavras ou em obras. Ser servo de Deus implica em ter uma atitude de gratidão e contentamento, que não se queixa nem murmura, mas agradece a Deus por todas as coisas. O servo de Deus sabe que Deus é bom e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ser servo de Deus significa ter uma esperança viva e uma certeza da salvação, que não se baseia nas obras, mas na graça de Deus. O servo de Deus anseia pela volta de Cristo e pela vida eterna, onde estará para sempre com o Senhor. Ser servo de Deus envolve ter uma comunhão e uma unidade com os demais servos de Deus, que formam o corpo de Cristo, a Igreja. O servo de Deus não vive isolado, mas participa da vida da Igreja, edificando, exortando e consolando os seus irmãos em Cristo. Espero que essas lições te ajudem a entender melhor o que é ser um servo de Deus. Se você gostou, se inscreva no canal, curtir,